1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós temos ensinado, né, nesses dias, e queremos entender o seguinte: na vida cristã, o que nós precisamos realmente é de equilíbrio em todas as coisas que fazemos. E quando a gente percebe pessoas se esforçando de todas as formas, de todas as maneiras, para fazer a vontade de Deus, e isso tudo através de merecimento, é possível que durante o caminhar você se torne o quê? Impotente. Chega ao ponto de você dizer assim: olha, mas aí eu não consigo fazer plenamente a vontade de Deus. E aí precisamos entender sobre semente. Como é a semente? Como é que cresce uma semente? Toda semente, ela cresce no silêncio. Você não percebe, você não vê, mas a semente está ali. E ela vai frutificando, ela vai crescendo, até se transformar numa árvore. Agora, árvore, entre semente e árvore quando cai, o que é que acontece? Faz muito barulho, muito estrondo, de todos os lugares, todas as formas. Então o chamado de Deus para nós é crescer silenciosamente. É você procurar crescer a cada dia na graça, no conhecimento de Deus. O discipulado é essa a finalidade. Não é a finalidade de você, da noite para o dia, ou em 3 dias, ou em 2 dias, tudo muda na sua vida e agora você é um gigante, você é uma pessoa cheia de unção, cheia de poder. Por isso que Paulo, ele diz que o mesmo Deus, ele suprirá todas as nossas necessidades. Como? Com seu esforço. Ele disse: não, segundo as suas riquezas na glória em Cristo. E lá em Romanos, Paulo também afirma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para nós fazermos a vontade de Deus, nós não necessitamos de um conhecimento extraordinário, não necessitamos de um intelecto privilegiado. Fulano de tal, ele é muito inteligente. A palavra de Deus, ela diz que Ele, Deus, suprirá todas as nossas necessidades. E Ele vai trabalhar, Ele mesmo, Deus, vai trabalhar nas nossas vidas para que todas as coisas, tudo que acontece na sua vida, coopere para o bem da sua vida. Diga amém. Então, o que é que eu preciso entender de fazer essa vontade de Deus? Se eu for tentar por mim mesmo, eu me canso. Então Deus vai suprir. Diga ao seu irmão: Deus vai suprir. Diga: Deus vai suprir todas as suas necessidades. Aí Paulo ensina em 1 Tessalonicenses 5, 23. Olha o equilíbrio. Ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos uma igreja que acredita, que crê na tricotomia. Tem igrejas que é dicotomia, mas nós, na igreja do Avivamento, nós cremos na tricotomia. O homem, ele tem alma, corpo e espírito. É a tricotomia. Diga: eu sou um espírito. Diga que tem uma alma e que habita no corpo. Diga novamente: eu sou um espírito que tem uma alma e que habita no corpo. Mais forte: eu sou um espírito que tem uma alma e que habita no corpo. Agora, o corpo não sou eu. Você habita nesse corpo, mas não sou eu. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5 que esse corpo, ele é o quê? Apenas a nossa casa terrestre, o lugar aonde vivemos. Ou seja, eu, você, nós somos seres espirituais, amém? Nós somos seres espirituais, seres semelhantes a Deus.
semelhantes a Deus, fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Agora, o que precisamos entender? O que a alma, ela é diferente do espírito? Primeiro, Deus é espírito, diga, Deus é espírito. João 4:24 diz, é a afirmação da Bíblia, Deus é espírito e importa que os que o adorem em quê? Em espírito e em verdade. Ou seja, para você ter contato com a matéria, você precisa o quê? Ser matéria. Mas para ter contato com o espírito, é preciso você ser o quê? Espírito. Sim ou não? Não é verdade? Você não tem contato, é esse a grande questão hoje das igrejas. Você não conseguirá jamais ter contato com Deus querendo tocar, pisar nas coisas. Não tem como. Por quê? Porque Deus, ele é espírito. Não tem como você querer tocar. É isso que as igrejas dizem. Olha, tem um sal grosso, tem uma água benta, benta é abençoada, tem um cordão, tem a rosa abençoada. Você não pode ter contato com Deus, que é espírito, com coisas naturais. Não tem como. Aí as pessoas, elas sem entender, eles dizem assim, olha, venha porque você vai ter um contato com Deus. Não tem como. Não existe essa possibilidade. Você não vai poder tocar. Não é esse sal que você está tocando que vai te curar. Não é isso. Você não vai ter uma intimidade com Deus porque você está tocando numa água que foi de um rio Jordão. Não tem como. Nós não podemos e não poderemos jamais ter comunhão com Deus, com a nossa mente, com as nossas emoções. Não poderemos jamais ter comunhão com Deus com a nossa própria vontade. Hoje eu vou ter essa comunhão com Deus, porque hoje eu senti uma emoção forte, isso vai me levar a ter Deus. A minha mente, eu vou começar a ficar pensando de forma positiva aqui, eu vou ter contato com Deus. Deus é espírito. E para você ter comunhão com Ele, só tendo o teu espírito sendo alimentado pelo próprio Deus. Mas o que acontece? O homem, ele caiu. E como ele caiu, ele perdeu o quê? Ele perdeu a capacidade de se comunicar com Deus. Ele perdeu a capacidade de ter contato com Deus. Deus disse o quê? Olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque se você comer, você vai morrer. Agora só que vamos entender, que morte foi essa? Porque Adão, ele pecou, ele pegou da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto dessa árvore, ele pegou, ele comeu. Mas ele não morreu fisicamente, porque diz a palavra de Deus que ele ainda viveu mais de 100 anos, depois de todos esses acontecimentos. Mas a morte foi o quê? Uma morte espiritual, e aqui é algo importante, que esse significar morrer, não é deixar de existir. Na Bíblia, a morte, ela nunca é deixar de existir. Na Bíblia, a morte, ela não é aniquilamento, você foi aniquilado. Mas morte na Bíblia é separação. Quando Adão comeu, Eva comeu, eles não morreram fisicamente, mas houve uma separação. Ele morreu para quem? Morreu para Deus. E morrendo para Deus, ele perde a capacidade de ter comunhão com esse Deus. Nesse instante aqui, nós podemos ver o que? Várias ondas dentro desse ambiente. Eu trouxe aqui um rádio, que é um exemplo mais lógico do que eu quero falar para você. Tem ondas que você não vê, está aqui. Ondas de telecomunicações, ondas de internet, ondas de rádio, tem N ondas.
Um raio, ele está ligado, ele tem a sua função, está ligado, mas só que ele não tem o que? A sintonia, ou seja, é preciso essa antena aqui, para que possa captar as ondas, e com essas ondas, eu possa sintonizar no dial, e ouvir claramente, tudo aquilo que está sendo transmitido, lá na base. A nossa vida é dessa forma, irmãos. Deus, ele é Espírito. Tem muitas coisas acontecendo nas nossas vidas, mas nós não podemos perceber, você não percebe. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas querem tocar, elas querem pisar. Eu vou pisar em Jerusalém, e eu pisar em Jerusalém eu serei abençoado. Se eu fizer uma viagem para a Terra Santa, eu serei abençoado. Se eu subir determinada escadaria, eu serei grandemente abençoado. As pessoas querem dessa forma. E a Bíblia, ela diz, olha, não tem como. Por quê? Porque Deus, ele é Espírito. E essas ondas, para captar essas ondas, você precisa do aparelho ideal, como esse rádio, com essa antena, para captar essas ondas que estão passando, que você não consegue ver, mas elas estão aqui. Se você ligar o seu celular agora e tiver FM aí, você vai ver que você vai sintonizar através de quê? De ondas. O Wi-Fi é justamente, são o quê? São ondas. E se você estiver sintonizado, o seu aparelho estiver sintonizado, olha, aqui nós temos Wi-Fi. Todos pegam? Não. Por quê? Você precisa do quê? Da senha, não é verdade? Você precisa da senha, você precisa de um aparelho que realmente capte todas essas ondas que passam. Então, as pessoas, elas estão mortas. Mas a partir do momento que você se percebe que você tem esse aparelho, você sabe que você é capaz de sintonizar essas ondas. Nós somos capazes, irmãos, de ter uma comunhão com o Espírito Santo, ter uma comunhão com Deus, porque nós temos um Espírito em nós. Agora é preciso entendermos o seguinte: do mesmo jeito que essas ondas, elas precisam de uma antena, de um aparelho para captar, Deus, ele também quer entrar em contato com o homem. Mas você precisa do equipamento próprio. Você precisa do equipamento ideal para captar tudo isso. E Deus, presta atenção, Deus, ele nos deu esse equipamento. Que equipamento é esse, pastor? É o nosso espírito. Só há uma maneira de você ter um contato com o Eterno, com o Todo-Poderoso, se você começar a se alimentar o seu espírito. O Espírito é que vai sintonizar você com Deus. É o Espírito que sabe que Deus, ele está presente. E é aqui que nós precisamos desses cuidados. Por quê? Porque mesmo esse raio, eu dizer a você assim, olha, tem uma emissora evangélica, mas não tem só uma emissora evangélica. Tem outras emissoras, sim ou não? E você vai precisar aprender isso. Deus é Espírito, mas os demônios também são espíritos. E você precisa estar atento para qual espírito, qual sintonia a tua vida ela está ligada. Porque da mesma forma que aqui nós temos rádios evangélicas, há outro tipo de rádio que não são evangélicas, mas se você não tiver cuidado, você vai sintonizar elas, e você vai captar delas tudo que estiver passando do outro lado, sim ou não? Assim também a nossa vida espiritual, nós temos um espírito, e precisamos saber de que forma, de que maneira esse espírito está se alimentando, que sintonia o seu espírito está, se é com Deus mesmo, ou se é outros espíritos.
São os cuidados que nós devemos ter. Não é simplesmente porque eu tenho um espírito, mas eu preciso saber, esse espírito meu, ele se alimenta de quê? O nosso espírito, se ele foi criado para entrar em contato com Deus, e se Deus ele é espírito, e a Bíblia diz que ele só pode ser adorado, não é com música, não é com canções, mas ele só pode ser adorado em espírito e em verdade. Ou seja, só podemos ter comunhão com ele por meio do espírito. Você pode estar aqui, mas o seu espírito está completamente vazio. E você diz, eu não sinto, eu não vejo. Ou você chega em determinado lugar e você diz, aqui tem o Espírito de Deus, aqui não tem, porque nós temos muito disso. Então o crente, ele precisa aprender a exercitar o seu espírito. Nós, como igreja do povo de Deus, precisamos exercitar o nosso espírito, perceber o seu próprio espírito. Você precisa se perceber, você entrar em determinado ambiente, você perceber como está o seu espírito. Se não está naquele dia que você está bruto, bravo com tudo, reclamando de tudo, murmurando de tudo, o seu espírito está lá baixo. Então você precisa conhecer o seu espírito. Quem tem dificuldade de perceber o seu espírito, vai ter dificuldade imensa de ter comunhão com Deus. Você não tem, me falta assim comunhão com Deus, mas é que eu queria um congresso para ter essa comunhão com Deus. Eu precisava do culto para eu ter essa comunhão com Deus. Eu precisava que o culto hoje tivesse muita adoração para eu ter comunhão com Deus. O seu espírito, ele precisa estar sendo alimentado pelo Espírito de Deus. Porque a alma, ela é diferente do espírito, irmãos. A alma é totalmente diferente. Segundo João 3,6, João 3,6. João, ele diz o seguinte, que o nascimento é algo que ocorre aonde? No nosso espírito. O novo nascimento é algo que ocorre no nosso espírito. João 3,6 diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Aqui ele diz, olha, tudo, Jesus está dizendo, tudo é questão de origem, tudo é questão de onde nasce. O homem, todos os homens, eles nascem fisicamente, mas todo homem, ele já nasce morto para Deus. Não tem uma criança que venha nascer, que ela já nasça de forma diferente. Essa daqui está sendo santificada, né? Ela já nasce morta para Deus. E o novo nascimento é quando essa vida de Deus, ela entra dentro deste homem que estava morto, e então dá a ele o quê? Um novo espírito. Um novo espírito nasce. Esse novo nascimento é um novo nascimento em Deus, que muitas vezes a gente não entende esse novo nascimento. E quando você nasce de novo, diga, eu nasci de novo, você nasce para Deus. Quando você nasceu biologicamente, fisicamente, você nasceu para a sua casa, para a sua família. Você vai levar alegria para o teu pai, para a tua mãe, teus irmãos, suas tias. Você traz alegria para a igreja, vai apresentar uma criança, uma alegria. Mas quando o novo nascimento, você se apresenta para Deus, uma nova criatura eu sou. Aí Paulo, ele diz aos Gálatas 6,15, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Ou seja, não importa
quanto tempo você tem de igreja, não importa o seu cargo na igreja, não importa a sua influência religiosa, não importa o quanto de conhecimento que você tem. Paulo diz: nada disso importa. O que importa mais é o quê? Sim, o ser uma nova criatura. É isso que ele está dizendo aí em Gálatas 6,15. Não importa mais essa coisa da lei, não importa mais essas coisas dos homens. O que importa é: sou uma nova criatura. Ou seja, ele está dizendo: olha, tudo na vida cristã se resume nisso. O que, pastor? Cristo em vós, Cristo em mim, Cristo em você. Cristianismo, querido, nada mais é do que Cristo em você e você ser guiado por Ele. Amém? Isso é cristianismo. Aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer, aquilo que eu não quero eu faço. Aí, Paulo tem uma luta dentro dele imensa, e ele entende essa coisa do cristianismo. Para fazer a vontade de Deus, eu preciso ser guiado por Ele. Nós queremos guiar Deus. Deus, eu vou me consagrar aqui para que o Senhor faça. Nós queremos conduzir Deus dessa forma. Eu vou dar o dízimo, porque deve ser por gratidão, não por negociata. Eu vou te dar o dízimo porque o Senhor vai me dar mais. Nós precisamos entender que o cristianismo é ser guiado por Deus. O que é que diz de Jesus quando ele foi batizado? Ele foi guiado para o deserto pelo Espírito Santo. Guiado por Deus. É se permitir, você se permitir a isso, ser guiado por Ele. Amém? Terceiro, 1 Coríntios 2,14. Eu preciso entender também que a alma, ela é diferente do espírito. E por que essa alma ela é diferente do espírito? Porque o conhecimento espiritual é adquirido no espírito. Paulo diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E por que ele não compreende com a mente? Ninguém pode compreender com a mente. Não tem como. As pessoas, elas são intelectuais, muito inteligentes, muito conhecimento. Hoje, com o advento do coach, aí muita gente cheio de conhecimento. Mas a Bíblia ela é muito clara. O homem natural ele não vai conseguir compreender as coisas do Espírito. Tenta falar coisas espirituais para uma pessoa carnal. Não é uma pessoa pervertida não, gente. Uma pessoa que tenta com a mente. Aí ela chega e diz assim: olha, Deus criou os céus e a terra. Mas se Deus criou o homem ou mulher? Você já ouviu uma pergunta dessa de algum homem natural? Aí ele diz: se Deus criou uma mulher, e onde é que estavam as outras mulheres? Existiam mulheres antes de Eva? Porque diz que Caim, ele matou Abel e botou uma mancha. E que mancha é essa? Fica essas questões teológicas. Como a Igreja Católica ficou 200 anos para tentar compreender, entender se os anjos tinham fezes, tinha sexo. Então, a Bíblia diz claramente: o homem natural ele não consegue compreender as coisas do Espírito. Ele não pode compreender com a mente. Você vai falar para as pessoas que têm até conhecimento. Você diz assim: rapaz, mas como é que pode? Essa pessoa tão intelectual, com tanto conhecimento, como é que ele acredita numa abobrinha dessa? Como é que ele acredita numa história dessa, que encontrou algo lá no fundo do mar e veio ali, se tornou assim? Como é que uma pessoa tão culta, ela mergulha nesse tipo de ensinamento? Não é verdade? A gente fica questionando isso. Mas ele diz que esse tipo de pessoa ele não consegue aceitar
Por quê? Olha o texto, ele diz: porque lhe parecem loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem. De que maneira? Espiritualmente. Elas se discernem. As coisas de Deus, elas não são percebidas na nossa mente, irmãos. Não queira entender Deus com a sua mente. As coisas de Deus, elas só são percebidas pelo Espírito. É importante a igreja hoje entender isso. As coisas do Espírito, elas não são físicas, elas não são visíveis. Jesus, ele disse: olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele quis dizer o seguinte, que você tem que sempre olhar e discernir a origem de todas as coisas. Da onde é que isso está surgindo? De que origem é essa palavra? Porque quando você for avaliar alguma coisa, se é do Espírito ou não, você não pode avaliar a aparência exterior. O que é que nós devemos avaliar? A origem. Gamaliel, ele disse: gente, fiquem tranquilos, se for de Deus, origem, permanece, se não for, acaba. Tem que ver a origem. Às vezes as pessoas, elas dizem: eu vou abrir o ministério, mas com qual origem? Na confusão, na discórdia, na briga, porque saiu da igreja, brigou com o pastor, ou que houve alguma coisa na igreja e houve a cisão. E aí você diz: agora é uma nova igreja. Como? Que origem é essa? Nós não temos que olhar determinadas coisas, senão a origem de todas as coisas. Foi isso que Gamaliel disse, o grande conselho: fiquem tranquilos, se for de Deus vai permanecer, se não for, acaba. Qual é a origem? Tem coisas muito aparentes, mas que tem origem na carne, na vontade das pessoas. As coisas de Deus na nova aliança são todas no Espírito. Então nós precisamos exercitar o nosso Espírito. Jesus, ele disse, olha, João 6,63: as palavras que eu vos disse são Espírito. Foi Jesus que disse: as palavras que eu vos disse são Espírito. Ele não falou que essa palavra é o Espírito Santo, não. Ele falou que a natureza da palavra que ele fala é Espírito. Agora, se a palavra é Espírito, como você vai receber a palavra? Pelo Espírito. Jesus estava deixando muito claro: essa palavra você só pode receber no seu Espírito. Você não pode receber a palavra que é Espírito e usar a sua mente física para captar. Não tem como, isso é pouco. A sua mente não vai conseguir captar. Tem coisas que ou você recebe pelo Espírito ou você não consegue entender. Você tem que usar o seu Espírito para muitas coisas, porque é assim que você vai captar a palavra que é Espírito. Deus é Espírito, e a palavra que é Espírito, e a palavra é Deus também, porque Deus e a palavra são um, amém? Então quando ele diz, olha, Deus é Espírito, e essa palavra que é Espírito, porque no princípio era o quê? Era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ou seja, eu preciso entender que quando Deus fala, a palavra que Ele fala é Ele também, amém? Deus falou alguma coisa, então é Ele falando. Deus sai com a palavra que Ele falou, de maneira que quem recebe a palavra que saiu da boca de Deus, está recebendo o quê? O próprio Deus dentro de si, diga amém. Essa é a verdade do Evangelho, essa é a verdade da palavra de Deus na tua vida. Às vezes a pessoa diz, rapaz, como você é bobo, você é evangélico? Não, é que o meu espírito recebeu a palavra.
Aí eu lanço uma palavra para você, e essa palavra, ela às vezes não tem fundamento nenhum. Mas a palavra de Deus, diz o próprio Deus, ela não volta vazia. Então quando eu recebo uma palavra, quando você ler a palavra, e você lê no seu espírito essa palavra que você recebeu aqui, ela vai te alinhar com os céus, porque é o próprio Deus falando com você. É essa palavra que nós precisamos. Então receba a cada dia graça de Deus. Por isso que nós precisamos estar bem ajustado, corpo, alma e espírito. E tem a maneira certa de absorver essa palavra, de receber essa palavra, é no espírito, porque a palavra de Deus é espírito, e precisamos exercitar o espírito. Queridos, olha, quem não exercita o espírito vai ter muita dificuldade para entender a palavra. Por isso que os doutores da lei não conseguiam entender a simplicidade do Evangelho. Por isso que há hoje dificuldade nas igrejas, das pessoas entenderem o Evangelho simples da graça de Deus, que é pela graça que sois salvos. Você não precisa fazer mais nada, sois salvos, você já foi salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, não vem dos seus feitos, para que você não se glorie, porque Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. E é essa palavra de Deus que muda, que transforma as nossas vidas. É essa palavra que tem poder de transformação, que transforma o mais vil pecador. É essa palavra de Deus que pode fazer com que o seu esposo, o seu cônjuge, ele seja tocado pela palavra. Às vezes você diz assim: olha, meu esposo é um cabeça dura. Não, é porque ele ainda não alimenta o espírito dele. Mas todos nós, todos os seres humanos, nós temos um espírito. E o que Deus quer é que esse meu espírito tenha contato com Deus. Da mesma forma que todas as tardes descia Deus para falar com o homem, assim nós precisamos também deste alimento, para que Deus possa continuar falando conosco. Não é aquela fala, eis meu servo que o Senhor te diz, não, mas é aquela fala do nosso espírito. Você sabe que Deus está aí, e que Deus está fazendo, e que Deus vai fazer, porque a palavra dele é viva e eficaz. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé no nome de Jesus. Eu queria que você inclinasse a sua cabeça. Eu queria que você exercitasse o seu espírito. Deus colocou em você o espírito, e esse espírito foi colocado para que você tenha comunhão com Ele. Talvez você diz: olha, pastor, eu não tenho tido muitas alegrias. Olha o seu espírito. Eu não tenho tido tanto prazer na casa do Senhor. Irmãos, é porque o nosso espírito não está em sintonia com Deus. Da mesma forma que o rádio, você, para ouvir corretamente, você precisa levantar a antena, sintonizar corretamente. Assim também a nossa vida com o eterno, com Deus. Olha, pastor, eu tenho ficado muito frio. Irmãos, veja como é que está a tua vida. Veja como é que está o teu espírito. Eu vejo as pessoas, ela dando tanto valor, né, ao corpo, ao exterior. Hoje tantas academias. Tudo isso é bom, nós precisamos estar em forma, nós precisamos ter uma vida saudável. Mas nós precisamos de uma vida
espiritual saudável. Porque se você não tem alegria de servir a Deus, teu espírito está distante daquele que o te criou. Porque se você é uma nova criatura, se você pode dizer, olha, eu nasci de novo, esse seu espírito que nasceu de novo, nasceu para Deus, nasceu só para Deus, e é a Ele que você tem que adorar, é a Ele que você tem que servir. De que forma você tem servido a Ele? Irmãos, que nesta manhã o nosso espírito ele possa voltar a ter uma comunhão com Deus, não com técnicas de que você vai ficar horas e horas falando em línguas, não em técnicas de que você vai botar músicas de adoração, você vai chorar diante do Senhor, não, mas você vai sentir em você a presença do Senhor, a presença de Deus. Porque como ele veio para Adão e ele disse, eu vim aonde você estava, ele disse, é porque eu percebi que eu estava nu e me escondi. Pessoas estão se escondendo hoje, irmãos. Pessoas se escondem dentro de uma igreja, pessoas se escondem dentro de uma religiosidade, mas Deus ele quer ter comunhão contigo. Deus ele quer ter comunhão com você. O seu espírito tem sede do Deus vivo. Você sabe aquela coisa que dá uma vontade louca dentro de você, você querer gritar, dizer a todos que Deus ele é bom. É isso. Se permita nesta manhã alimentar o seu espírito, conectar ele com os céus, porque você vai ouvir a voz do Eterno, a voz de Deus. Amém? Aleluia, Jesus.